Vou contar-lhe a história de José governador. Mas antes vou lhes falar de Isaque seu avô, fiel esposo de Rebeca, e temente ao Senhor. Isaque fi da promessa do Senhor Deus a Abraão, que prometeu a descendência dele uma grande nação. Nação essa separada por Deus para a salvação. Rebeca gerou Esaú, e a Jacó o abençoado, que tornou-se o primogênito, e Esaú o rejeitado, pois trocou a primogenitura por um prato de guisado. Raquel virou sua esposa, mas não foi moleza não. Trabalhou 14 anos para poder ter sua mão, e depois desse tempo Todem virou o genro de Labão. Antes dele ter Raquel, Jacó se casou com Lia. Mas a Bíblia nos relata que a Raquel ele amara. E Lia teve 5 filhos. Mas de Raquel nada saia. Clamou Raquel a Jacó: dai-me filho, senão morro. Jacó ficou chateado e lhe deu um bom esporro. Mas Deus viu sua aflição e partiu em seu socorro. Jacó já tinha 10 filhos. Com a Raquel a luz deu. Deus a tirou de sua vergonha. E foi José que ela concebeu. Depois dele ainda veio Benjamim, o último seu. José sempre foi criado com amor e dedicação. E devagar foi se inchando o coração dos seus irmãos. Bastou Jacó dar-lhe uma túnica para gerarem uma má ação. José era um bom moço, que nos seus sonhos Deus falava. Um dia inventou de contar aos irmãos o que sonhava. Falou dos feixes dos irmãos, que perante o seu prostavam. Falou também de outro sonho, esse bem mais complicado. Diante de sua presença, sol e lua inclinado. Esse sonho fez de José o irmão mais odiado. Certo dia Jacó mandou seus irmãos ele espiar. Quando viram a José, começaram a planejar em suas mentes sujas uma forma de lhe matar. Agarraram a José, sua túnica tiraram, procuraram uma cisterna e lá dentro jogaram. Até que vieram os mercadores. E por José eles pagaram 20 moedas de prata. Foi o valor que foi comprado. Para consolar o seu pai, lhe mandaram um recado. Mancharam a túnica de sangue. E disseram: e Jacó, ele foi atacado. Os mercadores que o levaram a José não tinham dó. Lhe arrastaram como escravo para as terras de Faraó. No Egito ele foi aprender se virar só. Quando o puseram à venda, vários vieram olhar. Diante de tantos clientes, o preço quis pagar. Era o oficial do rei. E se chamava Potifar. Deus estava com José. E em tudo prosperava. Tudo o que eles comiam, era José que plantava. Diante de tanta fartura, a casa toda se alegrava. Potifar crescia tanto, que nem carretel de linha. Era tanta coisa boa, nem sabia de onde vinha. Ordenou então a José administrar o que ele tinha. José era moço forte, bonito e arrumado. Era amigo do patrão, a quem lhe tinha confiado tudo o que tinha na casa, menos a mulher ao lado. Essa mulher que vos falo é a esposa de Potifar. Era mulher muito folgosa, que a José passou a olhar. O seu corpo belo e forte começou a cobiçar. Certo dia essa mulher, depois de muito insistir, resolveu bolar um plano para fazer José cair. Arrastou para o seu quarto e tentou José despir. Mas José deixou bem claro
que nada iria fazer, pois um pecado deste tamanho não iria cometer. Ela ficou injuriada. E José só fez correr. Mas ele não percebeu o que tinha esquecido. A capa que ele usava no quarto havia caído. Ela se aproveitou disso e inventou um acontecido. Disse ao seu marido: esse hebreu quis me usar. Viu que eu estava só em casa e veio comigo deitar. Olha a capa que deixou. Quando comecei a gritar, Potifar, muito zangado, o transformou em prisioneiro. Mas Deus estava com José, cuidando do seu paradeiro. Pôs na vida dele agora um amigo carcereiro. E ali dentro da prisão, José era respeitado. Até a chave da cadeia a ele foi confiado. José cuidava de tudo. E pelo preso era amado. Certo dia Faraó se zangou com seu copeiro e mandou-lhe para a prisão, junto com seu padeiro. Prisão essa que estava José e o carcereiro. Outro dia de manhã, após ter se levantado, José viu seus companheiros e os sentiu meio perturbado. Foi com eles conversar e soube que haviam sonhado. Sonho esse tão confuso que não tinha explicação. José pediu que lhe contasse, pois Deus daria a solução. E depois de ouvir o sonho, veio a interpretação. O copeiro viu uma cepa de videira com 3 varas, e surgia muito vinho, que do seu cacho brotava. Ele enchia um belo copo, e a Faraó entregava. José não demorou muito para o sonho interpretar. Disse que dentro de 3 dias, ao seu trabalho ia voltar. E o copo de Faraó novamente ia entregar. Depois dessa explicação, ao copeiro ele pediu para lembrar do velho amigo que na cela o acudiu e a rogar a Faraó libertá-lo do covil. Veio então o padeiro o seu sonho lhe contar. Disse que via 3 cestos na cabeça equilibrar. Nos primeiro haviam pães, e no último um manjar. O céu se encheu de aves, e procestos elas olharam. Veio em direção a ele, e as comidas devoraram. Inspirado por seu Deus, José logo lhes contaram. Contou ele ao padeiro que não ia escapar. Depois de 3 dias, Faraó ia mandar cortar sua cabeça e dar para as aves devorar. Todo o que José falou direitinho aconteceu. O copeiro no seu posto, e o padeiro faleceu. Mas o copeiro nem lembrou de José, o moço hebreu. Depois de uns 2 anos, veio de Deus a provisão. Pois Faraó teve um sonho que não tinha explicação. Tentou saber de todo jeito, mas ninguém dizia não. Faraó tinha sonhado com vaca e mungido, 7 gordas e 7 magras, que do Nilo tinha saído. As mais magras e feinhas, as mais gordas tinha comido. Em seguida ele viu muita espiga a brotar de um mesmo pé de milho, 7 espigas de babar. Mas também saiu mais 7, que eram feias pra danar. As 7 espigas feias, num instante engoliram. As 7 espigas boas, de repente se sumiram. Não teve quem explicasse o que o rei e o Egito viram. O copeiro, sabendo disso, num instante se lembrou daquele rapaz bem moço, que o seu sonho interpretou. Falou dele para Faraó, que na mesma hora o chamou. Depois de ter se lavado e a barba parar, José saiu da prisão para sonhos explicar.
Faraó contou-lhe tudo, para ele interpretar. E depois de ouvir aquilo, José veio a lhe dizer que as 7 vacas boas e as espigar iam ser 7 anos de fartura, que o Egito ia viver. Mas depois de 7 anos, viria a maldição, pois as 7 espigas magras e as vacas feias serão 7 anos de miséria e de total destruição. Faraó, muito espantado, não sabia o que fazer. José, vendo sua aflição, uma ideia veio a ter. Deu conselho a Faraó, para na fome não morrer. Disse que achasse um homem de muita sabedoria, para que nos anos de fartura colhesse tudo que podia e organizasse direitinho pros anos de agonia. Faraó, na mesma hora, falou sem pestanejar: homem mais sábio de José não irei encontrar. Vou lhe dar autoridade pro Egito governar. José, agora importante, com uma mulher se casou. O seu nome era Asenate. E ele muito amou. Teve 2 filhos com ela, pelo qual ele chamou Manassés e Efraim. Esses foram os seus nomes. Eles nasceram há 1 ano do Egito passar fome. Eram crianças felizes, que só dormem, bebe e come. Os 7 anos de fome foram dias de tribulações. O Egito estava farto, mas faltava em outras nações. Todos iam até José lhe comprar as provisões. Na terra Canaã estava o servo Jacó, junto com seus 11 filhos. A barriga dava nó. A fome apertava tanto que chegava a dar dó. Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar alimente para ele, pôr na mesa do jantar. Mas seu filho Benjamim eles não iam levar diante do governador. Os irmãos estavam prostrados. José logo os reconheceu e ficou admirado diante dele de joelhos. O sonho era realizado. José, vendo aquela cena, decidiu uma aprontar. Disse que eram espiões e que nada iam levar. Mas rogaram a José para poderem explicar da terra de Canaã. Eles disseram que vieram. Era num total de 12. Mais um eles não trouxeram. Um outro irmão sumiu. Nunca mais eles souberam. Depois de ouvir aquilo, José não aliviou. Mandou pegar eles tudem e na cela os lançou. Disse que tinhas que provar a história que lhe contou. Foram 3 dias de angústia. Quando José mandou soltar, mandou ficar somente um. E os outros fez buscar o irmão mais novo deles, que Jacó não quis mandar. Quando eles foram embora, a comida eles levaram. E no meio do caminho, foi aí que repararam que o dinheiro da comida dentro dos sacos voltaram. Jacó soube da história e também do tal pedido de levar o outro irmão, e ficou entristecido. Mas tinha que libertar o outro que ficou retido. Chegando ao Egito, José os mandou levar para sua nobre casa, que com eles ia jantar. Ficaram morrendo de medo de José os incriminar. Perguntou José a eles se seu pai estava bem. Depois viu a Benjamim e lhe perguntou também se era o irmão mais novo, que eles queriam tanto bem. Depois da confirmação, José aprontou de novo. Mandou nos sacos colocarem o dinheiro do seu povo, e no saco de Benjamim o seu cálice de prata novo. Quando eles iam embora,
José os mandou prender. Pois quem roubou seu cálice ia se arrepender. Ai daquele que fez isso! Seu escravo ia ser. Todos se apavoraram. Quando o cálice foi achado, foi no saco de Benjamim, logo do irmão amado. Então diante de José, eles caíram prostrados. José, vendo aquela cena, não podia mais segurar todo aquele segredo. Ele pôs a revelar. Seus irmãos, admirados, começaram a chorar. José ordenou a eles para ir buscar seu pai e trazer suas famílias e também seus animais, pois aquela velha terra não iriam ver jamais. Ao chegaram em Canaã, ao seu pai contaram o que viu. Jacó se encheu de alegria e com um sorriso retribuiu para a terra do Egito. Pegou as malas e partiu. Ao rever seu filho amado, Jacó não aguentou. Se lançou em seus braços e aos prantos desabou. José recebeu seu pai e ao faraó apresentou o melhor daquelas terras. José veio a lhes dar. Era a terra de Gósen, lugar bom para se plantar. Jacó viveu mais uns aninhos, até Deus lhe arrematar. E essa foi a grande história de José, o moço hebreu, homem reto e temente a Jeová o Senhor Deus. Viveu 110 anos. E no Egito faleceu.